Foi. Bom, então, boa noite a todos. Que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas, famílias. Agradecemos e louvamos a Deus pela oportunidade e privilégio que Ele nos dá mais uma vez estarmos juntos. Pedimos a proteção e o cuidado de Deus sobre nossas vidas e famílias. Quero convidá-los a se colocar em pé para orarmos a Deus. Damos as boas-vindas àqueles que estão também em casa assistindo conosco. Também desde já fazendo o convite, à medida do possível, querendo, também as portas estão abertas para recebê-lo aqui na casa de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos cultuar ao Senhor, louvar o Senhor e dizer o quanto o Senhor é valioso e precioso para nós. É por isso que estamos aqui, por causa da graça de Cristo Jesus. Te agradecemos por isso, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós o teu amor e cuidado, e que este culto seja, primeiro, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Porque tudo que existe, tudo que somos, é realmente para a glória do Senhor. Amém. E depois, que este culto também seja para a nossa instrução e crescimento, e sirva, Deus, para a nossa fé, para a nossa maturidade, para o nosso viver diário na presença do Senhor. Toma conta deste culto, presida cada ato dele, dirige as nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidá-la a abrir a palavra em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Diz assim o texto: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Vamos ler todos juntos daqui para o final? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Expressão de confiança, de certeza que o Senhor está presente na nossa vida e não precisamos temer nada, porque o Senhor não nos abandona, não nos deixa, pelo contrário, está sempre à disposição, cuidando de nós, derramando seu amor e cuidado sobre nós. Temos experimentado isso ao longo da nossa vida. Nesse período de pandemia, Deus tem guardado e protegido, e eu tenho certeza que sempre será assim. Deus é fiel e mantém e cumpre a sua palavra. Vamos cantar o hino 159, um hino que nos lembra também o quanto Jesus é bondoso e amoroso, e tem demonstrado e derramado este amor sobre nós. Bondoso amigo, hino 159. Oh, bondoso amigo é Cristo.
sentar, irmãos. Vamos falar bastante sobre o que este hino tratou hoje, para que você possa guardar essas palavras no seu coração. Nós vamos ter um momento de oração, e eu quero convidar nosso irmão Diácono Daniel para vir à frente, usar o microfone aqui para fazer esta oração, lembrando dos nossos irmãos, amigos que estão enfermos, pastor Daniel, que não tem passado bem, está internado, que Deus tenha misericórdia dele, nosso irmão Calvinho, então Deus possa ouvir as nossas orações e possa receber nosso pedido, clamor, para que Deus atenda a nossa oração. Vamos orar, por favor. Querido Deus eterno Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, ó Deus, como servos que somos, como filhos que somos, como pessoas que dependemos do Senhor 100%, ó Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade tão gostosa e feliz que podemos estar na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome, lendo a Tua palavra e podendo também receber, ó Deus, uma mensagem que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Abençoa o Teu servo, Deus, o anjo desta igreja, que vai ministrar essa palavra para nós daqui a pouco. Deus, irmão, nós queremos agora, Deus, assim, de maneira tão intensa, clamar a Deus por aqueles que não podem estar aqui nesta noite, e não puderam estar aqui nesta noite. Não é porque não quiseram, Deus, é porque estão enfermos, estão doentes, estão abatidos, estão angustiados, estão deprimidos. Ó Deus de amor, nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia e isso tem atrapalhado a vida de tantas pessoas, ó Deus. Muita gente que está entristecido e deprimido. E nós oramos agora, queremos entregar essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Nós não podemos fazer muita coisa, mas o Senhor pode tudo, ó Deus. O Senhor pode levantar o doente, o enfermo, o abatido, o deprimido, aquele que está desesperado. O Senhor pode mudar todo esse quadro. E é isso que nós pedimos agora para o Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de cada vida, restaura cada irmão, cada pessoa, Deus, que se chega aos Teus pés. Amém. E toca ali, levanta com a Tua mão forte e poderosa e restaura essas vidas. Nós queremos colocar diante da Tua presença, de maneira especial, o nosso irmão Calvino, ó Deus, tantos meses hospitalizados, com essa infecção que não encontra cura. Ó Deus de amor, entra ali com o Teu poder, ó Pai, naquela vida, e modifica todas as células do corpo dele, toda essa enfermidade que o Senhor possa tirar, ó Deus, para nós glorificarmos o Teu nome e dizer para todos que o Senhor é o Deus que restaura tudo. Amém. Nós queremos pedir a Deus também, ó Deus, pela dona Leonor, a mãe do Paulo Marfil, Deus, que está lá com problema de cirurgia, pedra na vesícula, está doente, ó Deus, toda com dificuldade, mal de Alzheimer. Ó Deus de amor, restaura essa vida também, ó Deus, com a serva, serviu aqui nesta igreja há tantos anos, congregou conosco, e agora está única e exclusivamente dependendo do Teu amor. Pai de amor, nós queremos também orar e pedir pelo reverendo Daniel, Pai. Amém. Teu servo, o anjo da igreja, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia desta vida. Notícia tão triste que recebemos agora à tarde, que o quadro dele vem piorando, vem se agravando, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça um milagre ali naquela vida. Nós queremos que o Senhor restaure a vida do reverendo Daniel, Pai. Amém. Para a alegria da igreja, a alegria da sua família. Amém. Para a alegria do Teu reino, Deus, que ele possa sair vitorioso desta batalha, Deus, que essa enfermidade não tenha poder e que ele possa sair totalmente recuperado. Amém. Deus de amor, nós pedimos também pela Silvia Butarelli, Deus, aquela cirurgia que ela precisa fazer no braço, que o Senhor possa também abençoá-la e encontrar ali um médico que desenrole toda essa situação. Pedimos pela Claudete também, Deus, um câncer, meu Deus, que o Senhor possa tocar ali naquela enfermidade, restaurar aquele pâncreas e que ela possa, Deus, eliminar essa ferida. Nós oramos pela dona Sueli também, ó Deus, a mãe da dona Érica, que o Senhor abençoe, está se recuperando. Sabemos que o Senhor está no controle, mas nós queremos encontrar com ela em breve aqui na Tua casa. Deus de amor, nós sabemos que existem mais pedidos. A Jane tem uma amiga também que tem câncer na boca, Deus, nós temos orado tanto, e tem depressão, que o Senhor possa também, ó Deus, ali abençoar esta vida. Deus de amor,
Nós não temos a quem recorrer a não ser ao Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o forte, aquele que pode todas as coisas. E tudo isso que nós falamos aqui, nós entregamos nas tuas mãos. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Amém. E faça um milagre na vida de cada um. Sim. Conforme o teu querer, Deus. Conforme nós estamos submissos e entregues à tua vontade, entregues, ó Deus, ao teu querer. Mas te clamamos e te pedimos. Fica com todos nós, com aqueles que não puderam vir à tua casa hoje, que o Senhor possa estar também aquecendo o coração de cada um onde quer que esteja. Nós oramos agradecidos e pedimos tudo, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-los ainda a abrir a palavra de Deus no Salmo 34. Salmo 34. Ao lermos esse texto, eu gostaria que você tivesse aqui o pensamento também no anseio do salmista Davi ao clamar a Deus pelas suas necessidades, a sua angústia e o seu clamor. Diz assim o texto: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Deus seja louvado, porque está atento ao clamor do justo, porque ouve o anseio e o desejo do coração daquele que se prostra diante do Senhor e clama por ele. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, diz o verso 17. Seja essa a nossa realidade, a certeza e esperança de que tem um Deus verdadeiro, um Pai querido, que nos ama, que nos escuta e atende o nosso clamor. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor, que vai nos conduzir em alguns cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Boa noite, irmãos. Pedir para que vocês se coloquem de pé. A primeira música que nós vamos cantar fala sobre a calmaria e a tranquilidade de ter uma vida com Deus. Como é bom, né? Como é gostoso a gente saber que tem com quem contar.
que no fim, mesmo que todas as coisas deem errado, a gente sabe que alguém não fala e que os planos continuam debaixo das mãos desse alguém. Esse alguém é Deus. Então vamos louvar juntos, alegres. A primeira música é Calma, Sereno e Tranquilo. Boa noite, irmãos. Eu vou ler um texto que está em Êxodo 14, o versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. A música que a gente vai cantar agora chama Caminho no Deserto. Muitas vezes a gente se encontra nessa situação que o povo estava. A gente olha para um lado, não tem saída, a gente olha para o outro, também não tem saída. Na nossa frente tem um mar e a gente não tem a menor ideia de como a gente vai passar. Mas nós não podemos perder em mente, sempre em mente, que o Senhor continua sendo o caminho. Ele continua abrindo o mar, Ele continua fazendo um caminho onde não tem, Ele continua acendendo a luz onde é só escuridão. Que nós possamos viver nessa verdade, amém? Amém.
E com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão.
doentes, dos desempregados, aqueles que estão em recuperação, Jesus. Cuida e nos fortaleça, nos ajude a guerrear, a lutar as nossas guerras. Que nós possamos nos lembrar que no Senhor nós somos vitoriosos. Nos ajuda, Pai, nos sustenta. Fala conosco através da Tua palavra que será ministrada. Também venho te pedir por cada família, cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa alcançar cada um desses corações. Nos ajude, perdoe os nossos pecados. Eu peço isso e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós queremos agradecer aqueles que estão conosco, nos visitando, alguns amigos e irmãos que já estiveram em outras oportunidades. Nós agradecemos a presença de vocês. A dona Alice está ali, nós agradecemos a presença. Seu João e dona Laia deram uma notícia muito gostosa para nós, que vão ficar até o final do ano com a gente. Muito obrigado pela presença. Donizete e a Janiquele, que também já estiveram conosco algumas vezes. E eu vou pedir, sem constrangimento algum, para a dona Marta ficar em pé. Por favor, dona Marta, fique em pé. A primeira vez que ela está vindo à igreja conosco. Sinta-se abraçada. Nós costumamos sempre dar um abraço quem nos visita, mas esse momento é um pouco diferente. Então, sinta-se abraçada por toda a igreja. Um carinho, e a senhora, que Deus abençoe bastante a senhora e a família da senhora também. Muito obrigado, viu? Quero convidá-los a abrir a palavra em Mateus capítulo 26. Vamos lá, então é a primeira vez também, Fábio? Ajuda a gente aqui. Primeira não? Ela já veio. Então é a primeira vez. Fica em pé para a gente, fala o seu nome, por favor. Laisa. Muito obrigado, Laisa. Você é prima da Bia, da Fábio. Então, obrigado, Laisa. Deus te abençoe e seja bem-vinda também no nosso meio. É a primeira vez que está vindo com a gente à noite. Então, Deus te abençoe, Laisa. Mais alguém passou? Algum irmão, algum amigo, algum visitante? Ok, obrigado. Mateus 26, versos 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade de abrirmos agora a Tua Palavra e termos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a verdade do Senhor para as nossas vidas. Esclareça as nossas mentes e ajuda-nos a viver os Teus ensinos de maneira muito plena. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Chamamos
este mês de Setembro Amarelo. Aliás, cada mês tem uma cor agora e um tratamento especial para algum tipo de anomalia, dificuldade que a sociedade atravessa. Você sabe que o Setembro Amarelo corresponde a um dos mais perversos inimigos que a sociedade atual tem, que é a depressão, e como consequência de muita depressão, o suicídio. Então, depressão e suicídio ao combate. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ontem à noite a gente falou com os adolescentes do sínodo sobre esse assunto. Eu quero dar um foco um pouco diferente, abordar um outro assunto. Na hora oportuna eu coloco o assunto específico. Mas deixa eu fazer uma introdução que é bem interessante para a gente refletir sobre o assunto. O que é depressão? Então me permito aqui ler, conforme a OMS, a definição de depressão. Depressão é um transtorno mental, uma doença, caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda de energia, mudança no apetite, aumento ou redução de sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não vale nada, culpa ou desesperança e pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmos. A depressão pode afetar qualquer pessoa, não é um sinal de fraqueza, é um transtorno tratável por meio de psicoterapia, medicamentos antidepressivos ou uma combinação de ambos. Isso não só a OMS, mas também a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, a definição de depressão, bem rapidamente, coisa que nós conhecemos e sabemos. Um pouquinho da história da depressão. Na verdade, a palavra depressão, ela tem tantos significados, né? Mas se referindo aqui à parte médica, a doença, né? Ela foi usada a primeira vez no meio do século XIX, perto de 1860, se referindo especificamente a o que eles chamavam de menos loucos. As pessoas que eram mais humanizadas, os loucos mais humanizados, assim eles chamavam, eram chamados de depressivos, pessoas depressivas. Então ali foi o começo do uso da palavra depressão para esta doença tão grave que a gente enfrenta hoje. Mas antes disso não existia depressão? Existia. Como era chamada a depressão e como era entendida a depressão? Há 2 palavras na história que representam a depressão, as 2 palavras gregas. A primeira é assédia. A palavra assédia é um termo grego que significa apatia ou inércia. É a pessoa que não tem vontade de fazer absolutamente nada. Assédia. Ela não tem interesse absolutamente em nada, em ninguém, e falta preocupação com relação às coisas da vida e à sua própria vida. Mas a palavra que mais representa depressão e ainda é usada para determinados níveis de depressão no dia de hoje é a palavra melancolia. A palavra melancolia era como era tratada a depressão desde o século IV a.C., quando Hipócrates, o pai da medicina, usou esta palavra pela primeira vez. A palavra melancolia é a junção de 2 palavras que significa bile negra, se referindo, bile uma parte, né, do órgão humano, se referindo então ao mau humor do ser humano. É um mau humor do ser humano. Então foi tratado desde os tempos antigos melancolia como algo que gera o mau humor da pessoa. O próprio Hipócrates definiu melancolia como uma tristeza e uma angústia duradoura. Uma tristeza e uma angústia duradoura. Para curiosidade nossa, eu peguei alguns dados estatísticos recentes, dados deste ano ainda de 2020, alguns dados bem recentes. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 340 milhões de pessoas no nosso planeta sofrem de depressão. 340 milhões. Se nós fizermos a conta de 7 bilhões de habitantes, então 0,5% da população mundial sofre de depressão. Você pode dizer, é um número tão pequeno,
é um número ínfimo. Na verdade, você vai ver que não é tão pequeno assim. Isso corresponde a 1 em cada 20 pessoas. 1 em cada 20 pessoas sofrem de depressão. Esse quadro se agrava mais, ou essa estatística se agrava mais, quando nós vamos para a estimativa. A OMS calcula que 1 em cada 4 pessoas sofrerão depressão durante a vida. 1 em cada 4 pessoas sofrerão de depressão durante a vida. Então, 1 em cada 20 estão depressivas e 1 em cada 4 sofrerão durante a vida algum transtorno depressivo. Creio que cabe agora fazer uma pequena explicação para a gente antes de continuar com uma estatística interessante. Existe, nós podemos tratar dessa forma, o que nós chamamos de transtorno depressivo, o que eu posso falar que é grosso modo, bem resumidamente, como a depressão crônica, ou seja, a doença que é uma depressão mesmo, a pessoa que sofre com aquilo, que vem carregando aquilo ao longo de anos. Então, o transtorno depressivo. E também episódio depressivo. Episódio depressivo é causado por alguma situação emergencial que a pessoa vem passando, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma situação adversa, uma tragédia. Então a pessoa passa por um transtorno na vida e passa por um episódio depressivo. Não significa que a pessoa tem tendência depressiva ou que a pessoa vai desenvolver a depressão ao longo da sua vida. Significa que naquele momento ela está atravessando um episódio depressivo, que se não cuidar, evidentemente pode se transformar em algo bem pior. Só para continuar na questão da estatística, conforme a OMS, eu falei, 340 milhões de pessoas hoje sofrem de depressão. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Sabe quantas pessoas no mundo tiveram Covid? Nós estamos com 10 meses de doença, né, de dezembro, Covid-19, dezembro até agora, no mundo todo. Então nós estamos com 32 milhões de habitantes que pegaram Covid. 32 milhões de habitantes. Há uma estimativa que nós vamos chegar em um ano de doença a 35 milhões de pessoas. 35 milhões. Em plena pandemia, algo que tem assustado a humanidade. Você tem acompanhado isso? Você está de máscara aqui, sentado, separado, tomando todos os cuidados. Você em casa, com toda certeza, fazendo a mesma coisa. 35 milhões de pessoas. 35 milhões correspondem a 10% das pessoas depressivas no planeta. Então, o que tem causado pânico e pavor na humanidade, que é o Covid-19, corresponde a apenas 10% das pessoas que sofrem com depressão no planeta. É realmente algo muito sério, algo que precisa ser tratado, não só pela doença em si, mas pelas consequências trágicas que, com certeza, advém de toda a depressão. Bom, é evidente por essa apresentação inicial que a palavra depressão não existe na Bíblia. Na verdade, existe sim. 1 Reis 11 é a única vez que a palavra depressão aparece na Bíblia, mas se refere a uma cavidade na terra, que também é um dos significados da palavra depressão, um buraco, não muito fundo na terra. A primeira e única vez que aparece a palavra depressão. Então, depressão, nesse sentido que vamos abordar e estamos abordando, não existe a palavra na Bíblia, mas é evidente que nós podemos traduzir alguns sintomas da depressão que encontramos na Bíblia, em personagens bíblicos. Então, algumas palavras usadas: abatimento, desespero, aflição, angústia, tristeza profunda. Cada uma dessas palavras correspondem exatamente aos sintomas mais comuns, dentre outros tantos sintomas, que afligem aqueles que estão passando por depressão. Então, nesse sentido, nós podemos dizer sim que alguns personagens bíblicos passaram por momentos difíceis, e podemos chamar, por que não dizer, de depressão, embora o termo não existisse, mas é possível que sim. Como eu tenho dito isso, nenhum dos personagens bíblicos sentou num divã de um especialista para fazer uma entrevista ou uma sessão para que fosse constatado depressão. Nem o nome depressão existia, mas os sintomas podem apresentar exatamente essas características. E aí eu estava levantando alguns personagens, podemos falar de Davi.
que derrama sua alma angustiada várias vezes diante de Deus. Podemos falar de Jeremias, que escreve um livro chamado Lamentações, e ali ele fala do amargor da sua alma por tudo que vinha atravessando. Podemos falar de Jó, que pede para si a morte e diz que a sua esperança morreu, em Jó capítulo 17. Alguém que diz que a esperança morreu, com certeza está passando por um quadro depressivo muito grande. Podemos falar de Noemi, que diz aos seus amigos, os seus próximos: não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque a minha alma está amargurada. Quer dizer, ela não quer mais ser chamada pelo seu nome, mas ela quer ser chamada de amargura. Podemos falar de Jonas, que depois de ver a ação e o poder de Deus, pede para si a morte, angustiado ao ver o que Deus havia feito, mas contrário à sua vontade. Podemos falar de Elias, um dos clássicos depressivos na Bíblia, que depois de passar por uma experiência extraordinária, vai fugir, se esconder numa caverna com medo de uma situação, e também ora e pede para si a morte, dizendo que está sozinho, que Deus o havia abandonado. Enfim, podemos destacar aqui vários personagens bíblicos que, como eu disse, não sentaram no divã para que a gente analisasse e dissesse realmente tiveram depressão, mas tiveram muitas das características depressivas que nós encontramos na doença na atualidade. Antes de entrarmos no texto ainda, uma última questão que é importante para a gente colocar. Eu quero dizer para você o que não é depressão, para que a gente possa entrar então tranquilamente no texto e trabalhar como Jesus lidou com essa questão depressiva. O que não é depressão? Primeiro, depressão não é pecado. Por favor, depressão não é pecado. Ou seja, depressão é uma doença. Não vamos pensar que então Elias estava pecando porque estava passando por uma depressão. Davi, não. Depressão não é pecado, depressão é uma doença. Não carregue mais um trauma além da doença da depressão. A depressão é simplesmente, no bom sentido, é uma doença e não é um pecado. Segunda questão, depressão não é uma simples tristeza. Deixa eu fazer essa diferenciação, porque você pode ter entrado aqui triste e falar assim: então eu estou depressivo, e você vai embora pior do que você entrou. Não é essa a intenção. Nós temos tristeza, passamos por tristeza, são momentos difíceis, as coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos, como nós imaginávamos. É uma questão de emprego, é um problema de relacionamento, é a família que não vai bem, é a questão da doença, enfim, passamos por várias, a perda de alguém, a morte de alguém, um acidente, enfim, somos bombardeados por situações que nos deixam tristes. É uma notícia que nós ouvimos, uma informação que recebemos, isso deixa a gente triste. Tristeza não significa depressão, ok? Então vamos fazer essa diferenciação. É normal e podemos dizer comum, até de uma certa forma saltar, chorarmos as nossas tristezas, ok? Desde que tratada, cuidada e como diz o salmista Davi, ao anoitecer vem o choro, mas a alegria vem pela manhã, bola para frente, vencemos a tristeza. Então, depressão não é uma simples tristeza. A depressão é uma tristeza duradoura, persistente, Então, isso precisa ficar definido. Terceira questão do que não é depressão. Depressão não é falta de fé. Já vi pessoas dizerem que determinadas doenças simbolizam falta de fé, significam falta de fé. Fulano ficou com câncer, pegou um câncer, o câncer é falta de fé, tem algum problema na vida dele, aconteceu alguma coisa, é falta de fé. Ou a pessoa está com depressão, é falta de fé. Não. Nós pegamos aqui exemplos de vários personagens bíblicos que foram homens e mulheres de fé, foram batalhadores da fé, foram pessoas fiéis, obedientes a Deus. Em nenhum momento esses personagens titubearam a sua fé, deixaram de crer em Deus. Eles passaram pela prova e a dificuldade da depressão, mas não abandonaram a Deus e nem perderam a sua fé. Então, depressão não é falta de fé. Ou seja, o crente pode ter depressão. Não é nem pecado e nem é falta de fé. São circunstâncias da vida que podem desencadear a depressão e trazer aí algumas dificuldades, com certeza. E por último, depressão não é pecado escondido, pecado oculto. A pessoa está passando por depressão porque ela pecou contra Deus e não confessou o pecado, então ela está amargando ou amargurando na sua vida essa depressão por causa do pecado escondido. Não, nós não podemos de maneira nenhuma associar
esse tipo de situação, né? Então algumas pessoas fazem essa associação, uma doença, uma tragédia ligada ao pecado oculto. Não, de maneira alguma. Embora a palavra diz, o Salmo 32 coloca que a mão de Deus pesa sobre aqueles que não confessam a Deus os seus pecados, nós não podemos de maneira nenhuma associar a depressão a algum pecado oculto. Devemos sim confessar a Deus os nossos pecados, mas não podemos apontar o dedo para quem está depressivo, dizendo que ele está fraco na fé, ou que ele perdeu a fé, ou que ele está escondendo alguma coisa de Deus, por isso ele está passando por aquele momento. Também depressão não é pecado oculto. Então, depressão não é pecado, depressão não é uma simples tristeza, depressão não é falta de fé, depressão não é pecado escondido. Bom, com todas essas informações em mente, o que é depressão, um pouco de estatística, um pouco de história e um pouco de visão bíblica com relação à depressão, vamos entrar no texto e vamos entender como Jesus lidou com a depressão, nos ensinando a tratar a questão da depressão. Deixa eu só fazer uma explicação que eu acho que é fundamental para a gente aqui, essa explicação. O que eu vou colocar daqui para frente, boa parte do que eu vou colocar é de um artigo de John Piper, pastor John Piper. Então passo à fonte, que o pastor Valdeci dos Santos coloca como secretário nacional de apoio pastoral. Ele coloca esse artigo de John Piper, um resumo dele, para orientar pastores e membros da igreja e irmãos na fé a poderem trabalhar essa questão depressiva. Então, o que eu estou colocando aqui com clareza é de onde foi tirado de um artigo do reverendo John Piper a respeito deste assunto, ok? Então, eu creio que isso é importante ser dito neste momento, tá bom? Antes, novamente, de entrar no texto, me perdoe só uma outra informação. Até conversávamos ontem em casa sobre isso e o cuidado ao falar desta informação. Jesus passou por uma depressão. É muito difícil a gente falar sobre isso. Eu quero dizer para você com certeza que Jesus não tinha transtorno depressivo, ou seja, ele não tinha uma depressão crônica. Mas é muito possível que Jesus tenha passado por episódio depressivo, ou seja, aquele momento de Jesus poderia ser transcrito, descrito com certeza como um transtorno ou como um episódio depressivo. Corroboram com essa ideia, reverendo Hernandes Dias Lopes, o próprio reverendo John Piper, são pessoas que concordam no mesmo sentido, dizendo que Jesus sim passou, até pelas palavras que ele diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Realmente é uma expressão de alguém que está passando por um momento muito difícil. Quer você entenda ou chame isso de depressão ou não, seja um episódio apenas depressivo, passageiro, né? Mas ele vai ensinar a cada um de nós, principalmente aqueles que estão passando pela depressão, a como lidar com este problema de uma maneira direta. E aí eu peço depois então ajuda dos meus amigos universitários, eles vão colocar para a gente ali, para que a gente tenha com clareza 5, 6 passos que nos ajudam, conforme esses dois pastores que eu coloquei, né, do John Piper e Valdeci dos Santos, que nos ajudam a entender como Jesus tratou neste episódio depressivo. Primeiro, nós vamos acompanhando o texto, você deixar aí aberto na palavra. Você que está em casa perde um pouco do slide, então é um convite para que você venha participar, mas você que está presente com certeza vai acompanhar direitinho. Primeiro, em sua angústia, Jesus escolheu amigos próximos para estarem com ele. Esta é a primeira maneira como Jesus ensina a lidar com este momento. E aí você vê no texto de maneira bem clara. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ou seja, ele chama os seus discípulos, quer o seu grupo seleto de amigos, e diz: eu vou passar por um momento difícil. Ele já vinha dizendo isso durante a viagem de Cesareia, na verdade Tiro e Sidom até Jerusalém. Ele já vinha colocando isso, e agora quando chega o momento, o ápice do momento, quando ele está no Getsemane, ele vai ser entregue, ele reúne os seus amigos, seus discípulos, para compartilhar com eles aquele momento. Mas não para por aí. Olha o verso 37: e levando consigo Pedro, Tiago e João,
filhos de Zebedeu, né, começou a entristecer-se e a angustiar-se, ou seja, ele chama para mais próximo ainda o seu grupo mais seleto de amigos. Então, em momentos de angústia e de tristeza, podemos dizer que em momentos depressivos, a presença de amigos é fundamental. Pessoas que nos colocam para cima, pessoas que nos levantam, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos apoiam, pessoas que às vezes têm palavras de ânimo, de inspiração para a nossa vida, ou pessoas simplesmente que se colocam ao nosso lado e sem falar nada, estão presentes na nossa vida nesses momentos difíceis. Jesus diz isto aos seus discípulos: eu quero vocês próximos a mim. E Pedro, Tiago e João, que por algum motivo tinham alguma intimidade ou mais, ou participavam de alguns momentos mais especiais, como o Monte da Transfiguração, aqui, alguns outros episódios, esses discípulos mais próximos, e Jesus queria perto de si, na sua angústia, na sua tristeza e na sua tribulação. Algumas questões ainda com relação a isso, para a gente entender e nos ajudar. Primeiro, eram amigos crentes, não eram qualquer amigos. Tem amigos, como os amigos de Jó, que na verdade às vezes chegam perto de nós e nos colocam mais para baixo, e que pisam em nós mais ainda, e arruinam muito mais a nossa vida. É o caso de Jó, é exatamente isso. Aqueles 3 amigos derrubaram Jó mais do que ele já estava derrubado diante de todas as circunstâncias que ele vinha atravessando. Então, vale colocar que eram amigos crentes. Jesus chamou seus discípulos, seus irmãos na fé, aqueles que haviam trabalhado com ele ao longo do seu ministério. Não eram qualquer amigos, eram amigos crentes. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que normalmente a depressão leva a pessoa, o depressivo, a se afastar, a ficar isolado. É muito comum isso. A pessoa quer ficar no quarto, às vezes nem acender a luz, deitado na cama, não quer fazer nada. E o texto diz que Jesus, naquele episódio depressivo, naquele momento de angústia e tristeza profunda, como ele coloca, ele procurou não se isolar. Muitas vezes a doença afasta as pessoas do enfermo. Quem é que gosta de estar presente na vida de um depressivo, que sempre está ruim, que sempre está, traz palavras amargas, que nunca está bom, tudo que você faz não ajuda, dá vontade muitas vezes de se afastar, e a própria pessoa sente vontade de se afastar, de isolar. Mas esta é a hora, Jesus ensina, de estar próximo dos seus amigos, e dos amigos estarem próximos daqueles que estão passando por momentos difíceis. Elias passou por isso. Quando estava lá na caverna, a sua queixa para Deus foi exatamente essa. 1 Reis 19, 10 e 14, Elias diz para Deus: eu fiquei sozinho, todos me abandonaram. Essa foi a queixa de Elias: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Em meio à depressão, essa é uma reação comum. Nós olhamos ao redor e não encontramos mais ninguém. Às vezes a gente vê família que está próxima, mas está tão distante. Às vezes a gente vê amigos que não participam mais da nossa vida e da nossa experiência, e as pessoas se sentem sozinhas, abandonadas. E não é hora de abandonar quem está passando por depressão, e não é hora de estar longe daquelas pessoas que estão sofrendo. O próprio salmista coloca no Salmo 142, ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. No momento de angústia, ele olha para o lado e diz: não tem ninguém perto de mim, ninguém que está interessado na minha causa, que possa estar do meu lado me ajudando e apoiando. Amigos que trazem palavras de esperança, que colocam o nosso ânimo para cima, que nos ajudam, com certeza, isto é muito importante. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina, quando Ele chama seus amigos para estar próximo a Ele, diante da sua angústia e diante da sua tristeza. Essa é a primeira lição. Segunda lição: em sua dor, Jesus abriu o coração para os seus amigos. Em sua dor, Jesus abriu o coração para os seus amigos. Olha o que ele diz no verso 27, a Pedro, Tiago e João mais especificamente. Ele diz assim, no final do 27 ele diz: começou a entristecer-se e a angustiar-se, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Palavras pesadas de Jesus. Ele chama os seus amigos e ele abre o coração para os seus amigos. Jesus não guardou a sua dor e a sua angústia em segredo.
Muitas vezes nós escondemos a nossa emoção, a nossa dor, o nosso sofrimento, e não queremos que as pessoas saibam do que estamos passando. Jesus não escondeu a sua angústia, pelo contrário, ele chamou os seus amigos e disse: eu estou passando por um momento muito difícil, a minha alma está muito angustiada, eu estou com uma tristeza de morte tomando conta do meu coração, eu estou precisando da ajuda de vocês. Que gostoso saber que diante dos amigos verdadeiros nós podemos abrir o nosso coração e expor para eles o nosso sentimento. Há uma frase que diz que amigo é aquele diante de quem nós podemos ser quem nós somos. Eu não preciso mentir para os meus amigos, eu não preciso mascarar para os meus amigos, eu não preciso inventar que eu estou bem para os meus amigos. Jesus pôde, diante dos seus discípulos, abrir o seu coração e dizer: realmente a minha alma está com uma tristeza profunda até a morte. Nota bem uma coisa interessante nesse sentido: a angústia de Jesus não foi exatamente correspondida. Ao compartilhar com seus discípulos que ele estava profundamente angustiado até a morte, e ao pedir para os seus discípulos: vigiem comigo, a gente vai abordar isso também daqui a pouco, mas você repara que por 3 vezes Jesus volta e os seus discípulos estavam dormindo. Parece que eles nem estavam interessados, ou preocupados, ou dispostos a ajudar Jesus diante da sua dor, diante da sua tristeza, diante da sua angústia, diante da sua amargura. Eles não estavam nem preocupados com Jesus, talvez cansados da viagem, talvez sem dormir muitas noites, mas Jesus com certeza muito mais do que eles. E mesmo que os seus amigos aqui não estivessem tão interessados na sua realidade, na sua situação, Jesus ainda assim abre o seu coração. Posso ir além? Jesus estava compartilhando com os discípulos, e dos 3 em especial, um iria negá-lo logo em seguida. Naquela noite ainda, um daqueles 3 com quem ele compartilhava a sua agonia ia dizer por 3 vezes que não conhecia Jesus. Mas Jesus não deixou de abrir o seu coração para aqueles que estavam próximos a ele, mesmo com todo esse quadro adverso dos discípulos. Uma outra questão ainda nesse ponto: Jesus não se preocupou com a sua imagem quando ele abriu seu coração para os discípulos. Isso é algo preocupante para todos. Se eu falar o que eu estou sentindo, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou transparecer fraqueza. As pessoas não vão me olhar mais do mesmo jeito. As pessoas vão se afastar de mim. Às vezes nós temos medo de expor o que está dentro do nosso coração, porque nós temos medo da reação das pessoas. Jesus não teve medo da reação das pessoas. Jesus não ficou preocupado com a sua imagem, com o que as pessoas pensariam dele, depois dele abrir seu coração e falar que estava angustiado e triste até a morte. Essa não foi uma preocupação de Jesus. Aqueles que passam por momentos de tristeza profunda, de angústia, de depressão, devem se lembrar disso também. A nossa imagem nesse momento é a última coisa que importa. O importante é que a gente tenha de fato amigos que estejam próximos a nós e que nos ajudem em nossa dor e em nossa agonia. Terceira lição que nós podemos aprender com o texto: em seu abatimento, Jesus pediu a intercessão e a participação dos seus amigos em oração, em sua luta. Nota bem, Jesus diz no final do verso 38: ficai aqui e vigiai comigo. Ele diz isso para os discípulos um pouco mais distante, e diz isso para os seus 3 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João: vigiai e orai comigo, fiquem aqui orando comigo. Jesus pede oração, e aqui eu paro um pouco para refletir e pensar: quando alguém pede oração, é realmente o reconhecimento da dependência de Deus e da incapacidade humana. Quando eu peço a Deus um pedido, quando eu coloco diante de Deus uma oração, motivo de saúde, emprego, qualquer problema que seja, eu estou dizendo: Senhor, me ajuda, eu creio que o Senhor tem poder, porque eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade de resolver.
E aqui nós estamos diante do próprio Filho de Deus, dizendo para os seus amigos discípulos: vigiem comigo, orem comigo. Jesus compartilha com seus discípulos e diz a eles: por favor, intercedam comigo junto ao Pai, participem comigo da minha angústia, me ajudem em oração. Tem pessoas que não gostam de pedir oração. Não vou pedir oração não, porque isso é muito pequeno, não adianta pedir oração por isso. Eu não vou orar para Deus, ou não vou incomodar os outros com oração. Não, Jesus, apesar da angústia de Jesus e o momento ser realmente algo grande e extraordinário, né? Mas muitas vezes a gente não quer abrir nosso coração ou colocar diante dos outros os nossos pedidos, as nossas ansiedades. De maneira nenhuma foi o pensamento de Jesus, e não deve ser de maneira alguma aqueles que passam por momentos de angústia profunda ou depressão. Nós devemos sim convidar os nossos amigos a orar por nós, a interceder por nós, né? Colocar diante, né, da oração esses pedidos. Esse deve ser o melhor recurso e não o último recurso. A melhor ajuda que nós temos é a oração. Não podemos pensar na oração como o último recurso. Então, eu estou doente, eu vou ao médico, pago lá a consulta, uso o meu convênio, eu vou, né, no SUS, enfim, pego a receita do médico, eu pego, passo na farmácia, compro o remédio, eu tomo o remédio, aí não deu certo, continuo doente, vou orar. Não pode ser a oração o nosso último recurso. Eu tenho que colocar diante de Deus as minhas necessidades. A oração tem que ser sempre o melhor e o primeiro recurso do cristão. Então, não estou dizendo que você não vai ao médico e não vai comprar remédio. Eu estou dizendo, antes de ir para o médico, faça uma oração. Antes de tomar o remédio, faça uma oração. A nossa dependência primeiro é de Deus, depois dos demais recursos que nós temos. Foi isso que Jesus fez. Ele chamou seus amigos e disse para os seus amigos: orem comigo e orem por mim. Eu preciso de ajuda. Quarta lição que nós podemos aprender com Jesus é que em sua aflição, Jesus derramou o coração diante do Pai em oração. Uma coisa é, ele pediu para que os seus discípulos o ajudem em oração. Muito bem, analisamos isso. Outra coisa agora é, ele mesmo entregou a sua vida ao Pai por meio da oração. Ele não apenas pediu para que os seus amigos e discípulos orassem por ele, mas ele mesmo derramou a sua alma e o seu coração na presença de Deus. Adiantando-se um pouco mais, verso 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele busca a Deus, ele ora a Deus, e ele clama a Deus, ele diz: Deus, está difícil. Você acha que Jesus enfrentou a cruz como alguém que vai para um dia de trabalho, ou como alguém que levanta na segunda-feira e vai começar a sua semana? Você acha que Jesus enfrentou a cruz como alguém que liga o seu carro e começa a caminhar numa viagem? Não, Jesus enfrentou a cruz. Ele não apenas enfrentou a cruz, e você pode, mas tantos outros criminosos na época enfrentaram a cruz, 2 ladrões do lado dele. Não, Jesus carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias. O Evangelho de Lucas diz que ele suou como gotas de sangue e caiu por terra. A angústia de Jesus realmente foi muito grande. Nós não conseguimos carregar o peso do nosso pecado, nós sofremos com o nosso pecado. Jesus carregou o pecado da humanidade. Ele estava carregando o pecado e caminhando em direção à cruz, e ele ora para Deus e diz: Senhor, está difícil. Ele diz aos seus discípulos: a minha alma está pronta, mas o meu corpo é fraco, a carne é fraca. Senhor, está difícil, se possível passe. Ele abre o seu coração para Deus, ele diz para Deus o que ele está sentindo. Ele não quer enganar a Deus com as suas palavras, ele não quer enganar a Deus na sua oração, ele quer ser sincero com Deus, e ele abre o seu coração para Deus e diz exatamente o que ele está pensando. Talvez na nossa oração formal nós não diríamos isto: Senhor, está difícil, eu não quero passar por isso. A gente diria: Senhor, vamos em frente, como ele vai dizer mais para frente, a tua vontade seja feita. Mas ele coloca com
clareza, com franqueza, a sua dor, a sua amargura, ele derrama no seu coração perante Deus. Uma outra questão interessante ainda nesse ponto é como ele começa a sua oração. Ele diz: meu Pai. Meu Pai. Só o Evangelho de Marcos coloca a expressão aramaica Abba, que é conhecida por nós, significa paizinho, papai, como alguém que se dirige na maior intimidade com o seu melhor amigo para derramar seu coração. Ele se dirige ao seu pai para poder abrir seu coração e dizer da sua angústia, da sua tristeza e da dificuldade daquele momento. Meu pai, está difícil. Humanamente falando, eu não consigo aguentar. Meu pai, me ajuda. Eu não quero passar por este momento. Se possível, passe de mim esse cálice. Que franqueza, que sinceridade. Jesus colocando a sua vida diante do Pai. Isso nos ensina perfeitamente que nós temos um Deus que é Pai, que está olhando por nós, ouvindo o nosso clamor, preocupado com a nossa angústia, preocupado com a nossa tristeza, preocupado com o momento difícil que a gente atravessa. Podemos chegar diante de Deus, de um Pai gracioso, de um Pai amoroso, e derramar diante dele o nosso coração. A quinta lição que nós podemos aprender com Jesus, enfrentando esse momento depressivo, é que em seu sofrimento, Jesus descansou a alma na soberania e na sabedoria de Deus. A sua oração termina assim. Ele começa: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Termina a oração dizendo: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é soberano. Não adianta você espernear, você gritar, você querer fugir, porque sempre vai acontecer o que Deus quer. Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive e prega. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade de Nínive. Jonas fez o quê? Pegou um barco e foi para a direção oposta, mais longe possível do planeta Terra conhecido da época. Verdade. Ele foi para o lugar oposto, mais longe que existia da Terra da época. Aconteceu que ele foi jogado no mar por causa de uma tempestade, o barco ia afundar, o peixe engoliu Jonas, vomitou ele na praia, e Deus disse de novo para Jonas: Jonas, entendeu? Você vai para Nínive pregar. E ele foi. Deus é soberano. Deus podia ter dito: bom, deixa Jonas chegar lá no destino dele, eu vou dar um jeito nele depois. Deixa eu chamar um outro profeta para ir até Nínive. Não, Deus queria Jonas. E Jonas tinha que entender isso. É você, Jonas. A soberania de Deus, a vontade de Deus sempre vai ser realizada. Não dá para fugir. E Jesus tinha consciência plena disso. Por isso ele ora: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por mais difícil que fosse o momento que Jesus estivesse atravessando, Jesus dizia: eu sei que o Senhor está fazendo o que é melhor para mim. E aqui talvez seja uma das grandes lições para nós em meio ao sofrimento: entender que Deus nos ama e está fazendo o melhor por nós. É difícil entender isso. Talvez seja difícil para o Calvino, lá no leito do hospital, há 5 meses, quase 6 meses caminhando, entender que Deus o ama e faz o melhor por ele. Ou para o pastor Daniel entender que Deus o ama e quer o melhor. Ou para nós, na nossa angústia e tristeza, entendemos que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Mas nós precisamos aprender a descansar na soberania de Deus. Não apenas na soberania de Deus, mas nós devemos descansar na onisciência de Deus, ou na sabedoria de Deus. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz tem um propósito. E Deus é sábio na execução dos seus planos. Deus não dá um
um ponto sem nó. Não existe nada descabido na história de Deus. Talvez a gente não entenda, talvez a gente não compreenda, e para dizer a verdade, talvez a gente nem aceite muitas coisas que acontecem. Mas nós temos que entender que Deus é sábio na elaboração dos seus planos e propósitos. Ele não apenas é soberano ao concretizar cada um dos seus planos até o fim, como Ele é sábio em elaborar os seus planos. Ele quer que os seus planos, ao serem cumpridos, atinjam um propósito maior do que aquele que a gente está enxergando. Jesus diz: a minha agonia está muito grande, a minha tristeza está profunda como a morte, mas eu ainda sei que o Senhor tem um plano maravilhoso para a minha vida. Ele sabia do plano, nós sabemos do plano. Ele precisava morrer na cruz para perdoar os nossos pecados e garantir a nossa salvação. Ele não podia fugir deste plano. Deus não tem outro filho. Não havia um plano B. Deus é sábio, e ao elaborar os seus planos, Ele executa com poder e graça até o final. Por mais difícil que seja o momento que a gente venha atravessar, ou que Jesus estivesse atravessando, a sabedoria de Deus, a soberania de Deus mostraria lá no final que Deus tinha razão, como sempre teve razão. A última lição que nós podemos entender e aprender do texto é que, em sua perplexidade, Jesus fixou os olhos no futuro glorioso reservado para Ele. Jesus não estava olhando para aquele momento em especial. Lógico que aquele momento trazia agonia e tristeza para Ele, uma angústia profunda, mas Ele estava olhando lá para frente. Lá para frente. E o autor aos Hebreus coloca isso com uma clareza divina, na inspiração de Deus. Hebreus 12:2 diz assim: Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita de Deus, do trono de Deus. Olha o que o texto coloca para a gente. Jesus suportou a cruz porque ele sabia que Deus estava reservando algo muito maior e melhor para ele. Eu tenho certeza que quando nós passamos pelos momentos de tristeza e de agonia, é muito difícil de pensar sobre isso. Porque nós somos tão afogados no nosso problema, na nossa mágoa, na nossa angústia, na nossa depressão, nas nossas dificuldades, que a gente não consegue enxergar para frente. Eu costumo pensar em momentos de tribulação, como a depressão, por exemplo, quando você está fazendo, sabe quando você vai na praia, pega uma onda, um jacaré na onda, né? Pega uma prancha, como chama, snowboard. Então você pega um jacaré na onda e de repente a onda vem e arrebenta nas suas costas e você começa a girar. Já passou por isso? Muitos já passaram por isso, né? Lembra disso? Quando você está girando, comendo areia ali no mar, lembra só? Que você não sabe se para cima é para baixo ou para baixo é para cima, sabe? Eu digo que a tribulação é como a onda que arrebentou nas nossas costas e a gente está acima. A nossa vontade é conseguir colocar a cabeça para fora para poder respirar, para poder olhar onde a gente está e para saber qual é o caminho que nós vamos seguir. Se eu vou nadar para frente ou para trás. Então eu diria que olhar, colocar a cabeça para fora é a esperança. Eu estou olhando o futuro, ainda tem saída, ainda tem solução. E quando Jesus estava passando pelo seu momento de agonia, ele não estava afogado na sua angústia apenas. Ele conseguia vislumbrar o que Deus estava reservando para ele. Ele sabia que depois da morte, do sofrimento, da angústia, da tribulação, da dificuldade, da tristeza e da angústia, ele tinha um futuro glorioso que esperava. Ele ressuscitaria dos mortos, ele subiria até a presença do Pai, estaria à direita do Pai, reinando e governando por toda a eternidade, como sempre foi desde o princípio. Essa com certeza é uma grande lição para nós. Quero resumir então o que tem aí, né? Em sua angústia, procure amigos crentes para estarem com você. Em sua dor, abra o seu coração para os seus amigos.
Em seu abatimento, peça oração e ajuda de seus amigos. Em sua aflição, derrame o seu coração diante do Pai em oração. Em seu sofrimento, descanse na soberania e na sabedoria de Deus. E em sua perplexidade, deposite a sua esperança no futuro glorioso que o Pai tem reservado para você e para nós. Em momentos de angústia e tristeza, o que nós mais queremos é uma solução rápida. Ninguém quer esperar. Você vai ao médico e você fala assim: dá para dar na veia porque é mais rápido? A gente não quer que a coisa seja mais rápida. Tem que tomar um remédio, ficar tomando um remédio tantos dias e demorar. Isso traz nós queremos tudo solução rápida. O mundo hoje é extremamente imediatista. Nós queremos as soluções ligeiras, rápidas. E para isso há milhares de receitas na internet para tudo. Milhares de receitas rápidas para tudo que você imaginar. Você sabe disso. Você busca lá no Dr. Google e você vai encontrar 5 passos para tudo na sua vida. Como se a vida pudesse ser resumida num catálogo e você... É lógico que tudo traz a sua ajuda, mas eu fico com a palavra de Deus. Eu vou aqui debruçar minha vida na palavra de Deus. Porque eu preciso lembrar que Jesus não é apenas o meu modelo, como ele viveu aqui e expressou dessa forma como lidar com angústia profunda e com tristeza de morte como ele vinha passando. Jesus não é apenas o nosso modelo, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Ele vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos redimir, para nos salvar. Então nós não apenas vamos copiar o seu modelo, mas nós vamos descansar em Jesus, porque Ele está pronto para nos salvar e para nos ajudar. Eu quero concluir lendo um artigo que eu fiz e chama Celebre a Vida. Então peço a permissão para ler Celebre a Vida. Poucas coisas têm uma linha tão tênue como vida e morte. A Bíblia fala da vida como um sopro, como um breve pensamento, realmente bem passageiro. Para ajudar nesse intervalo, há percalços como doenças, tristezas, frustrações, desilusões, perdas, dores e muitas situações adversas. A maneira como encaramos tudo isso é que vai determinar que estilo de vida levaremos. Você pode espernear, arrancar os cabelos, gritar, chorar, se calar, bronquear, orar, manter a calma, passar por cima, ir para cima ou qualquer coisa semelhante. Não podemos fechar os nossos olhos para uma realidade bem atual, a depressão. Podemos definir depressão como uma tristeza profunda, a perda de interesse por coisas que sempre nos deram prazer. É uma doença que tem acabado com muitas vidas silenciosamente. Digo isso, silenciosamente, de forma figurada, como o isolamento e o distanciamento de quem amamos, a fuga daquilo que gostamos, alterações do sono e do apetite, o sentimento de culpa que não abandona nunca, alteração no humor, perda de concentração, cansaço excessivo, falta de alegria na vida, dentre tantas outras formas de acabar com a vida. Mas também digo de forma literal, pois alguns têm partido para causar dano à própria vida e até pensamentos de suicídio chegando às vias de fato. O cristão também sofre dessa doença que tem muitos starts, muitos começos, como um momento perturbador, um estresse, um trauma, a morte de um familiar, problemas financeiros, problemas familiares, divórcio e até uso de medicamentos. Ninguém está isento ou imune a doenças da vida. No entanto, saber que existe um Deus que está conosco enquanto passamos pelo vale da sombra da morte, associado ao tratamento médico adequado e juntamente com o apoio de amigos e familiares, podemos vencer até a depressão mais profunda. Portanto, há 2 desafios. O primeiro é crer num Deus vivo, verdadeiro e presente, que tem
poder de reverter todas as situações e nos afastar de doenças perversas e pensamentos funestos, terríveis como o suicídio, o fim da própria vida. Acatar o convite de Jesus, amável e confortador, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segundo desafio é estar presente na vida daqueles que atravessam o vale da sombra da morte, apoiando, amando, cuidando, sorrindo e chorando, falando e calando, mas sempre levantando o ânimo daquele que sofre. Muitas vezes estar presente é o melhor remédio. Tom Jobim e Vinícius de Moraes eternizaram a máxima: tristeza não tem fim, felicidade sim. Como se a vida fosse uma sucessão de fracassos e frustrações. Muitos vivem por essas palavras e creem nelas como o enredo da vida. Eu prefiro ficar com Davi. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tristeza tem fim, tem prazo de validade. Felicidade é duradoura, persistente, independente dos fatos, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Creia nisso e celebre a vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E nos ajude a ajudar outros que passam por momentos difíceis como a depressão. Amém? Amém. Nós vamos cantar o hino 158. Vamos fazer dele uma oração, porque ele é bem profundo com relação ao assunto, assim como o 159 que cantamos no início. Esse 158 também, ele é bem profundo dentro do assunto que tratamos, e depois oramos encerrando o nosso culto. Vamos colocar em pé, hino 158. Estamos colocando diante do Senhor a nossa alma, entregando ao Senhor as nossas lutas, muitas vezes angústias, tristezas. Nos ajude, Pai,
a vencer dia a dia estas adversidades e esses problemas. Quem sabe, ó Deus, algumas pessoas presentes, alguns que têm ouvido, estão agora passando por este momento de tristeza profunda, de angústia da alma, como Jesus chamou, tristeza de morte. A depressão tem tomado conta. Deus, em nome do Senhor Jesus, que estas palavras de hoje, que são palavras do Senhor, possam encontrar esses corações aflitos e possa fazer com que as pessoas vejam algo diferente nas suas vidas de como elas estavam vendo até agora. O Senhor tem poder para isso. Cremos, ó Deus, na tua ajuda e no teu poder. Olha por nós. E nos dá a oportunidade, Pai, de sermos também bênção na vida daqueles que estão atravessando neste momento difícil. Por favor, Deus, seja o Senhor primeiro nosso ajudador e nos dê a graça de sermos úteis na vida das pessoas que atravessam o vale da sombra da morte. Por favor, Deus, se conosco, nos ajude. Precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Amém.